Essa semana saiu o teaser de Verity, o filme em adaptação ao livro da Colleen Hoover. E isso me fez lembrar uma polêmica que sempre tá na boca do povo sobre a gente separar a obra do artista. Será que a gente deve? Será que a gente não deve? Qual que é a minha opinião? Pois é. Então lembra de ficar até o final do vídeo, porque só no final do vídeo eu vou falar pra vocês sobre a minha opinião sobre Verity da Colleen Hoover. Mas antes disso eu vou comentar sobre alguns autores aí que são muito polêmicos e a gente pode dar um pouco da nossa opinião, um pouco de reflexão sobre esse assunto. Olá, minhas paixões, tudo bem com vocês? Lembre-se sempre de se inscrever aqui no canal, porque a sua inscrição ajuda demais o canal a continuar crescendo e os créditos e as fontes de tudo que eu vou falar nesse vídeo tá sempre na descrição. Então vocês podem acompanhar por lá e saber um pouco mais também das notícias sobre tudo que eu tô falando aqui pra vocês. E aí, você separa a obra do artista? Na teoria, todo mundo fala que separa, mas na prática a gente sabe que é bem diferente. Todo mundo fala que não apoia pessoas problemáticas, que não consome conteúdos de pessoas que estão fazendo coisa errada na vida real, não só dentro dos livros deles. Mas a realidade é que cada um escolhe o que quer, a sociedade é livre, todo mundo é livre, mas não é por isso que a gente não vai deixar de falar um pouco sobre esse assunto, porque eu acho que é um assunto muito pertinente e eu quero pontuar um pouco sobre a realidade, a minha opinião e o que eu acho sobre tudo isso. E hoje eu quero mostrar pra vocês que a realidade é que não existe necessariamente uma moral tão clara assim quanto as pessoas prezam, ou seja, todo mundo tá lá criticando, mas no final, se aquele artista, aquele autor tá fazendo muito sucesso, quer dizer que aquelas críticas muitas vezes ajudam ele a crescer muito mais. E por que que isso acontece, né? Eu acredito que nos últimos anos esse debate ficou cada vez mais forte, principalmente por causa da internet. Com a internet nós temos acesso à informação muito mais fácil do que a gente tinha no passado e muitas vezes algumas pautas caem ali na nossa mesa para que a gente possa nos questionar também. Acredito eu que muitas coisas que acontecem, muitas vezes, se elas não são tão explícitas, a gente nem para perceber. Inclusive, eu vou dar um exemplo bem grande sobre isso no final desse vídeo para vocês. Mas, primeiro, eu quero falar sobre 4 autores muito famosos, tanto internacionais quanto nacional, pra gente refletir um pouco sobre o que eu tô falando. E aí você me responde, você consegue separar a obra do artista? Você tem requisitos para que isso aconteça? Porque eu acredito que, muitas vezes, a gente vai fazer um boicote com alguém, falar, ai, aquele artista não merece a fama que ele tem, não merece o dinheiro que ele tem, não merece o sucesso que ele tem, enquanto muitos outros menores, independentes, que não conseguem esse sucesso, não estão tendo o reconhecimento que eles mereceriam. Mas a gente sabe que as coisas não funcionam dessa forma, né? A gente não decide as coisas nem sempre no que é baseado como certo ou errado. O famoso preto no branco. Muitas vezes a gente decide aquilo de acordo com o que toca a gente. Então, é claro, muitas conscientizações são muito importantes para que a gente mude as pautas, as realidades da nossa sociedade, as coisas erradas que contribuem para a nossa sociedade ter níveis extremos de piora. Mas é claro que se aquilo não estiver no coração daquela pessoa, não tocar aquela pessoa, fica tudo muito mais difícil e infelizmente essa é a realidade. Então vamos pegar esses autores super conhecidos, muito amados pelo público e falar um pouco sobre eles. Lembrando, esse vídeo aqui eu não estou fazendo para diminuir nenhum autor, diminuir nenhuma escrita, diminuir nenhuma história, porque dentro das literaturas desses autores existem histórias que eu amo de paixão. Mas eu acho que é muito válido a gente comentar um pouco sobre o que as pessoas falam por aí sobre eles. Então a primeira, que é aquela que vocês já sabem, que eu já ia falar sobre ela, é a Colleen Hoover, que tem histórias maravilhosas por aí. Sim, eu gosto muito das histórias dela, mas eu tenho algumas ressalvas, claro. E as maiores pautas sobre ela que as pessoas falam por aí são sobre a romantização de relacionamentos abusivos, sobre um tratamento de certa forma leve com assuntos pesados, assuntos importantes que deveriam ser tratados de outra maneira, e as narrativas que podem confundir
os leitores que são mais jovens. Então, uma grande pauta que todo mundo fala sobre isso é que as histórias da Rowling, elas cresceram principalmente na boca de jovens, de adolescentes, com histórias que são assuntos super pesados que talvez não deveriam estar na boca deles. E aí você fala assim, por que talvez? Entra algo que é a minha opinião aqui da história. Eu acredito que quando eu tava lendo, por exemplo, É Assim que Acaba, um dos maiores livros aí da Rowling, eu não sabia dessas polêmicas, então eu confesso que eu não li a história analisando sobre isso, analisando, será que ela tá romantizando mesmo aquele abuso? Será que ela realmente está tratando de forma superficial? Eu não fiz essa análise completa, acredito eu que eu teria que reler a história ou reler trechos para mim poder aqui entregar para vocês uma opinião mais formada. Mas o que eu posso dizer é que conforme eu fui lendo, eu entendi que a personagem ela sofria assim com tudo que estava acontecendo, ela teve consciência assim de tudo que estava acontecendo, né? Eu percebia isso, pelo menos eu como leitora não enxerguei como uma romantização daquela história. Porém, a gente sabe que cada pessoa pode ter uma interpretação, principalmente quando a gente não tem vivência, né? Quando a gente é mais novo, quando é um adolescente que ainda está começando naquela fase do romance, talvez ela pode interpretar aquela história de outra forma. E a gente sabe que os autores, eles têm poder com as palavras, certo? Então, os autores estão lá para te prender. Os autores podem fazer você acreditar em coisas que muitas vezes na realidade você acredita de outra forma. E aí a gente fala como que um adolescente talvez possa discernir isso. E acho que essa era a maior preocupação das pessoas. Como que um adolescente realmente vai entender que aquela história é problemática, que aquilo lá não é bonitinho, que aquilo lá é um aprendizado, a gente tem que levar como um aprendizado para nossa vida. Muitas vezes eles podem não conseguir discernir e isso é muito perigoso, porque é a partir das histórias que a gente pode trazer as coisas para nossa realidade, não é verdade? Muitas pessoas se recusam a consumir as obras dela, que eu acho que também é uma coisa assim, é claro, envolve dinheiro, envolve não trazer fama para aquela pessoa, mas eu acredito que também às vezes a gente precisa consumir pelo menos uma obra pra gente falar que aquilo realmente é real. Não simplesmente sair acreditando em tudo que a gente vê nas redes, sem a gente tirar a nossa própria conclusão, que eu acho que isso é muito importante também. Sem contar, claro, aqui eu não estou falando muito sobre isso, mas sobre os assuntos que estão envolvidos ali, falam sobre quem ela defende, quais são as ideologias dela, o que aconteceu, o que o filho dela fez, que são coisas que eu acho que eu não quero comentar aqui nesse vídeo, mas eu acho que essas coisas sobre a vida pessoal dela também influenciaram bastante para que as pessoas boicotassem as obras dela, mas a gente vê que não funciona dessa forma, né? Porque tá sempre tendo um grande aumento nas vendas dos livros dela, estão saindo diversos filmes baseados nos livros dela, e a gente sabe que quando tem adaptação cinematográfica às vezes vai mudar, então se, sei lá, ela tá romantizando ali no livro, talvez a gente torce para que na adaptação cinematográfica seja diferente, conscientize mais as pessoas ali, mas nem sempre isso acontece, né? Então acredito eu que esse é o medo do público, né? Agora, uma segunda autora que também tá sempre na boca do povo, todo mundo já sabe, eu acredito que vocês aí atrás também já vão saber, é a J.K. Rowling, né? Então, nesse caso, a gente falou sobre a Rowling. Então, a Rowling, a gente falou sobre como ela trata os assuntos pesados na escrita dela, né? Apesar dela ter as polêmicas ali da vida dela. Mas a J.K. Rowling, o problema não estava nas escritas, mas sim no que ela fala por aí, mas sim nas ideologias que ela tem. E aí entra uma outra opinião minha, que é muito difícil a gente dividir as ideologias de pessoas reais, porque querendo ou não, as autoras são pessoas reais, mas do que bate com as ideologias que a gente tem, certo? Muitas vezes eu tento dividir isso, porque quem não tem um familiar que tem uma ideologia diferente da sua, né? Muitas vezes a gente precisa dividir isso pra gente saber viver em sociedade, porque as pessoas têm pensamentos diferentes. Só que dentro disso tudo entra quando a pessoa está desrespeitando outras pessoas, quando a pessoa pode estar cometendo possíveis crimes, né? Então, eu acho que a gente precisa saber distinguir. Eu confesso que isso entra exatamente o que a gente falou lá no início do vídeo. Se aquilo não lhe afeta, provavelmente você não vai ligar. Então eu sei que tudo aquilo que a J.K. Rowling vai falar ali na mídia sobre as ideologias dela,
muitas vezes não vai afetar aquela outra pessoa, porque aquela outra pessoa não vive aquilo que ela tá julgando, certo? Então é muito difícil, porque aí entra de novo a conscientização de você não dar fama para pessoas que são preconceituosas, para as pessoas que estão fazendo coisas que não deveriam acontecer, pessoas que possuem muita influência nas mãos delas e não sabem usar a influência de uma forma legal. Mas aí é onde a gente entra. Pessoas são pessoas, pessoas vão errar, sim, mas não quer dizer que essa pessoa mereça o nosso perdão. Mas de novo entra a questão de cada um tem a sua opinião e isso é bem complicado de lidar. Então, quais foram as polêmicas dela? Ela teve declarações que foram consideradas transfóbicas. Ela teve muitos conflitos com a comunidade LGBT. Então, a gente sabe que essas são as questões dela. E eu acredito que independente da opinião que você tenha, o importante é a gente respeitar um ao outro. E muitas vezes, eu vou ser sincera, ela não respeitou muitas pessoas, mas eu também percebo que muitas pessoas também a desrespeitaram no decorrer dos anos. É claro que respeito tem que ter respeito, se ela quer respeito, ela tem que respeitar, e vice-versa, né? Mas eu acredito que virou um negócio assim tão grande que eu não sei nem como comentar aqui com vocês, que eu acho que as pessoas acabaram combatendo a violência com mais violência. E aí tudo fica fora de controle. Tudo perde sentido, acredito eu. O público se divide demais. Alguns vão continuar consumindo as obras dela, afinal, ela é a J.K. Rowling, ela construiu uma das maiores franquias que existem, que é o Harry Potter. E ao mesmo tempo tem as pessoas que não conseguem mais consumir de forma alguma qualquer tipo de conteúdo dela, porque realmente se torna algo inconsumível para essas pessoas. Larissa, você só vai falar sobre autoras femininas? Por que você não vai falar dos homens também? Pois é, eu vou falar dos homens, inclusive de um autor aqui que eu sempre quis ler, não tive ainda a oportunidade de ler. Ainda quero ler um dia para conhecer as obras dele, porque as adaptações cinematográficas eu gosto bastante. As histórias que eu escutei sobre ele também gosto bastante. Mas eu sempre ouvi falar que existiam algumas polêmicas sobre ele, relacionado principalmente às obras dele, que inclusive isso se torna um paralelo entre a Rowling e ele, porque a gente fala das polêmicas dentro da obra, né? Porque muitas vezes a gente sabe que o autor, ele vai estar escrevendo de acordo com o que ele vê na realidade, com os personagens que ele constrói, não necessariamente ele acredita naquilo, né? Mas quando a gente percebe que tá tendo uma normalização daquilo, tá tendo aquilo com frequência, a gente começa a duvidar se aquilo não é realmente o que o autor acredita, porque de certa forma, todo autor quando tá escrevendo, ele tem um estilo de escrita, né? A gente fala estilo de escrita quando é a estruturação do que ele está escrevendo, mas ao mesmo tempo tem o estilo de ele colocar um pouco da opinião dele ali dentro, e a gente nem sempre vai saber se ele sabe dividir isso, se ele está usando só como uma forma de ficção ou se ele realmente acha que aquilo é certo na vida real, sabe? E este é o Stephen King. Então, Stephen King, um cara que tem muitos fãs pelo mundo, que é muito famoso com as obras dele, sim, mas que tem muitas críticas por causa das representações problemáticas que ele coloca nas histórias dele, principalmente falando sobre sexualização precoce, racismo inclusive, e também nós sabemos que ele tem um histórico pessoal com substâncias, e aí também entra a minha opinião de que eu acho que assim, se a pessoa tem um histórico pessoal com substâncias, por que eu vou deixar de consumir um conteúdo, sendo que aí a gente já tá falando sobre um vício, inclusive vícios são coisas que muita gente por aí tem, inclusive pessoas próximas da gente, seja vícios em comida, seja vícios em substâncias em gerais, né, que a gente já tá falando aqui. Eu acho que o problema maior mesmo das críticas é essas coisas meio controversas, meio estranhas para estarem em tantos livros dele, né? E por último, mas não menos importante, vamos falar de um autor nacional. É um autor que já faleceu, inclusive, mas é um autor que sempre ficou na minha cabeça porque ele fez parte da nossa infância e eu acho que exatamente por ele ser um autor que faz parte da nossa infância e ser tão problemático, a gente fica com a pulga atrás da orelha, né? Que seria o Monteiro Lobato. Monteiro Lobato é nada mais, nada menos do que um nome clássico da literatura brasileira. É praticamente impossível você não conhecer ele, seja porque você assistiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo, para vocês que têm aí a minha idade,
mas também você que está ali na fase escolar, já passou pela fase escolar e estudou, leu algum texto dele nos livros didáticos das nossas escolas. Só que quais são as questões dele? Ele tem registros de falas super racistas. Nas obras deles tem coisas super estereotipadas, né? A gente fala sobre como eram os homens, como eram as mulheres, como eram, por exemplo, os empregados dentro dos livros dele. E existe um debate super constante sobre o uso das obras dele dentro de escolas, entendeu? Então, é claro, eu sempre falo, gente, dependendo da época que a pessoa escrevia, a sociedade ela era diferente do que a gente conhece hoje. É claro, às vezes a gente vai exigir que aquele autor tivesse pensamentos diferentes, quando na verdade a sociedade funcionava de outra forma tantos anos atrás. Isso, obviamente, não faz a gente passar pano para essas pessoas, porque a gente sabe que nessas épocas também existiam pessoas que eram conscientes. Apesar de naquela época não haver, né, o acesso à informação igual a gente tem hoje, mas existiam pessoas conscientes do que era certo e do que era errado, sim. Mas a gente sabe que a grande maioria das pessoas vai com as massas, com a famosa manada, e vai seguir o que a sociedade está mostrando ali para você ser, né? Muitas vezes pelo padrão de vida que você segue, ou muitas vezes para que você tenha um status ali na sociedade, você precisa estar dentro da sociedade. A gente vê isso até hoje, a gente tem mais consciência hoje, mas no passado não tinha tanto. Então eu não sei até que ponto a gente pode julgar essas pessoas. É claro que fica aquele sensação horrível dentro da gente de tipo, nossa, essa pessoa ela era racista, essa pessoa ela era horrível, né? Mas a gente não sabe até que ponto por que ela era assim. Mas ainda assim, a gente fica questionando, tá bom, beleza, ele era daquela forma no passado, mas hoje, dentro das escolas, a gente precisa mesmo que siga dessa forma? Talvez sim, talvez não. Isso afetou as crianças como nós que lemos, que assistimos o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Não sei. Aí eu acho que teria que ser feito um estudo que talvez até exista sobre análise de quanto isso afeta, né, na parte ali educacional da criança. Eu acho que eu seria muito leiga para dizer aqui para vocês algo sobre isso. Mas a minha opinião é essa, de que a gente também precisa, muitas vezes, entender qual era o contexto da sociedade que esse autor vivia, e aí a gente pode tentar separar, ou talvez não, ou talvez simplesmente falar, realmente eu não quero mais nada desse autor. Então, vocês percebem o padrão? Ou melhor, vocês percebem a falta de padrão, na verdade? Porque em tudo isso que eu falei não existe uma regra clara a ser aplicada. Algumas pessoas vão deixar de consumir por pura opinião, outras pessoas vão deixar de consumir por pura ideologia, outras pessoas vão falar aquela obra tá certa, aquela obra tá errada, ou o autor na vida real dele, como pessoa, ele tá certo ou tá errado. E aí fica uma pergunta que eu sempre me faço, que é a seguinte: será que o problema tá realmente no erro ali dessas pessoas, independente se é na obra ou se é na vida pessoal delas? Ou será que o problema tá em quanto isso nos afeta? Será que a gente não tá sendo um tanto egoísta nas nossas opiniões, onde a gente simplesmente seleciona o que nos incomoda, ao invés de realmente colocar o certo e o errado na balança? E às vezes eu me pergunto, até que ponto a gente deve ou não colocar o certo e errado na balança? A gente tem que ser tão rígido? Sim ou não? Eu acho que fica essa questão para todo mundo. Porque a verdade é que a gente não consome a arte de uma forma neutra. A gente não consome livros, filmes, séries de forma neutra. Tudo isso envolve os nossos sentimentos. Tanto é que essas obras, elas são construídas para envolver o nosso sentimento. Porque se não tem esse sentimento, não capta aquilo que o autor, o diretor, precisa, que é a nossa atenção. A atenção de quem tá lendo, a atenção de quem tá assistindo. Tem algumas obras, como muitas que eu falei aqui, essas de hoje, né, da Colleen Hoover, ou as obras do Harry Potter, as obras ali do Stephen King, ou as obras do Monteiro Lobato, que podem fazer parte de certas fases da nossa vida. E eu acho que a gente acaba misturando isso com o que a gente é, com o que a gente gosta, com a nossa essência, e aí é onde fica muito difícil de você separar isso. E aí é claro que eu deixo um adendo aqui no final de que o crime versus opinião tem muito mais impacto, né? Eu vou até dar um exemplo aqui pra vocês de uma opinião minha,
que a gente pode começar a pensar um pouco mais sobre isso, sobre o artista aí, o David, que todo mundo tá vendo aí nas redes, que ele fez com a ex-namorada dele, que nem deveria ser ex-namorada, por ser uma criança, né, de 14 anos, né, não uma criança, uma pré-adolescente, adolescente, na verdade, mas de 14 anos com ele, que já era um adulto, né. Então a gente viu tudo o que aconteceu e eu confesso que hoje eu não consigo mais escutar as músicas dele, independente se tá num vídeo que tá passando nas redes sociais. Eu não consigo porque eu realmente ligo ali a arte ao artista. Mas você percebe como entra a questão de como eu me sinto? É óbvio que a gente sabe por trás que ele cometeu um crime, a gente vai evitar dar esse sucesso pra ele, esse dinheiro pra ele, apesar dele já ter, por causa do crime que ele cometeu, das barbaridades que ele cometeu. A partir do momento que afeta de alguma forma, fica muito mais fácil você deixar de consumir. Então, isso é mais uma prova de que a gente é seletivo mesmo sem a gente perceber. E aí fica a conclusão de que a gente deve separar a obra do artista. Eu acho que assim como a gente escolher o que a gente vai separar, ser seletivo, essa é uma opinião também seletiva, porque eu não posso responder ela por você, sabe? Eu preciso que você aí atrás saiba refletir o que você deve fazer numa situação como essa. E é claro que eu lembro que eu prometi pra vocês que no final do vídeo eu ia falar pra vocês sobre a minha opinião com o Verity. Por favor, não me trucidem com a minha opinião. Mas eu acho o seguinte, Verity é uma obra que eu gosto demais. Ou você ama essa obra ou você odeia. Eu amo essa obra. Eu acho que ela foi muito bem construída, foi um dos melhores thrillers psicológicos que eu já li na minha vida, mas eu sei que ele é um thriller psicológico que não pode estar na mão de algumas pessoas. Aí você me pergunta assim, então não pode estar na mão de adolescentes? Não. Na verdade, essa obra não pode estar na mão até de certos adultos, porque eu acho que essa obra tem uns assuntos tão pesados que até dependendo do que você tiver de gatilho na sua vida, do que você já passou na sua vida, você não vai conseguir ler essa obra. Eu não vou dar spoilers aqui, justamente para não falar sobre esses assuntos e também para mim não cair esse vídeo aqui, porque é um assunto bem pesado que acontece, mas eu acho que foi super interessante a forma, a estruturação da escrita, você fica preso na escrita até o final. A gente não pode negar que a Rowling é uma ótima escritora contemporânea, é claro que a gente não vai basear ela com clássicos, mas sim questão de prender o leitor do início ao fim, dessa criatividade, desses plots que prendem você na história, são ótimos. Então sim, Verity é uma ótima escrita, sim. Eu acredito que o filme tem uma boa chance de ser um filme muito bom, e eu espero que sim, porque os atores, né, a Anne Hathaway, a Dakota Johnson, são atrizes maravilhosas, então eu espero que realmente o talento delas seja exibido ali na tela, mas isso não, claro, não exclui a questão da Rowling tratar assuntos pesados, e aí é onde a gente entra de que não é para todos os públicos. Há alguns anos atrás eu fiz um post lá na rede vizinha lá, de que você realmente não deve ler Verity se não faz sentido pra você, se você sabe que você não consegue digerir assuntos polêmicos. E sim, na história, ela não, pelo menos quando eu li na história, acredito eu que ela não romantizou. Pelo menos não em Verity, porque você consegue ver nitidamente o quanto ali a protagonista fica assustada com as situações da Verity. Afinal, é um thriller psicológico. Você fica aterrorizado não só com o que você tá lendo, mas vendo o que a personagem sente. Então, eu acredito que se a personagem também não tá sentindo isso, ela tá sendo honesta de não romantizar, sabe? Eu posso estar muito enganada da minha opinião, mas acredito eu que opiniões podem ser diferentes e essa é a minha. Inclusive, só para deixar um adendo aqui de bônus antes de finalizar o vídeo, eu quero lembrar que quando os autores eles escrevem, a gente também precisa analisar qual é o foco daquela história, sabe? Porque é o seguinte, porque vamos pegar de exemplo que eu sempre dou, que é o Breaking Bad, onde a gente torce pelo protagonista, que é o Walter White.
Só que o Walter White, ele se torna um criminoso. Se a gente pegar sobre os crimes, as leis da sociedade, as coisas certas e erradas, ele tá se tornando um cara errado. Tanto é que ele começa como um personagem mais emotivo e no final da história ele é um cara totalmente frio. Claro, por tudo que ele passou na vida, tudo que ele enfrentou, sim, mas isso não apaga os erros que ele comete na história. Então, se você parar pra pensar, a gente finaliza a história torcendo por ele. Então, mas esse a gente sabe que era o intuito da série, né? É o intuito da história de que a gente vai torcer pelo vilão. E tem muitas histórias que funcionam dessa forma. Mas aí cabe a nós, que somos adultos, entender que não vou levar aquilo para a vida real. Eu não vou simplesmente começar a fazer exatamente o que o Walter White fazia só porque era legal na série, porque na vida real não funciona dessa forma, entendeu? Então eu acho que isso é muito importante da gente se questionar também em todas as histórias e entender, o autor está fazendo proposital para que você fique a favor da pessoa errada da história, ou ele tá passando um certo pano, diminuindo um pouco ali a importância daquilo para que você acredite que aquilo é certo. E também como você trabalha a sua mente do que você tá lendo, de não ser influenciável tão fácil. Então, acredito eu que essa é a minha opinião de tudo. Eu sei que esse vídeo provavelmente ficou muito longo, mas é porque é um assunto muito polêmico e eu acho que a gente precisa falar um pouco mais sobre ele. Muito obrigada por você que ficou até aqui comigo. Um beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!